Vou te ensinar aqui a acabar com as idas e vindas do seu romance e a se comunicar melhor com a pessoa que você ama. Eu sou a Hannah, criadora do método Amor e Transtorno, e com meu passo a passo você terá as principais ferramentas para alcançar a estabilidade no seu relacionamento. Com todas as ferramentas do método Amor e Transtorno, você vai aprender a dominar a sua ansiedade, fortalecer a sua autoconfiança, compreender essa montanha-russa sexual que é a sua vida e a dominar essa situação. Você vai segurar as rédeas do seu relacionamento. Esse vídeo é para você que tem um relacionamento com bipolar ou para você que não tem certeza ainda se o seu parceiro é bipolar, mas que desconfia, que sofre com todos os sinais da doença, mas que deseja atingir uma estabilidade na sua vida. Para você que é pai ou mãe de bipolar, talvez esse vídeo não seja para você. Aqui trato de questões da conjugalidade com o bipolar. Para você que deseja saber mais sobre a doença ou sobre as medicações, esse vídeo também pode não ser para você. Veja os depoimentos de irmãs que já tiveram as suas vidas modificadas. 2 semanas a gente foi viajar, eu acho que foi esse período, aí eu já tava completamente já tranquilo na questão de estabilizado. Assim. Eu acho que daí quando tu vê o retorno que isso dá, né? Não só o retorno financeiro, porque querendo ou não é uma grana que tu gasta com tudo isso, mas principalmente o retorno da tua saúde, né? Da minha saúde mental, de estar mais tranquilo, mais suave. E até assim, ó, a minha irmã, meu cunhado falaram que eles estavam impressionados, porque há 6 anos atrás nós tínhamos feito uma viagem juntos e não tinha dado certo. E eles até comentaram que acharam assim incrível como que o Ander melhorou, né? E não foi graças à medicação, porque a medicação continua a mesma, e foi por causa da regra do zero, que o Ander ele segue a fio, né? E todo dia a gente comenta sobre isso, assim, então... sobre a diferença no comportamento do Ander até no trabalho, no dia a dia, até com as nossas sobrinhas, né? Quando elas vêm aqui em casa, ele consegue respirar fundo, né? E conversar com elas. Com tudo. No dia a dia, no geral, não, nem só dentro de casa, mas fora de casa. Então, a regra do zero, eu brinquei com a Stephanie, que só por isso já valeu a pena a mentoria. Já pagou rindo. Não só pela economia, né, mas também pela qualidade, né? Então, tem sido o compreender isso e ver o resultado. Eu acho que tudo que dá resultado, a gente consegue ter uma confiança maior no processo. Então, tem dado muito resultado mesmo. Vou te contar um pouco da minha jornada. Há 22 anos atrás, eu conheci o meu marido, um jovem extremamente charmoso, encantador, muito inteligente e dedicado ao nosso relacionamento. Nós éramos muito apaixonados. Ele fazia de tudo para que as nossas personalidades conseguissem se encaixar. E eu o admirava cada vez mais. Com o tempo de namoro, a nossa intimidade foi crescendo e as confidências também. Certa vez, ele me disse que não entendia por que tinha nascido. Não entendia por que tinha que carregar aquele fardo que era estar vivo. O tempo foi me mostrando que aquilo poderia ser uma depressão. Insisti que buscássemos uma ajuda médica e essa foi a primeira vez que buscamos um psiquiatra, logo nos primeiros anos de relacionamento. A consulta foi longa e acolhedora. Saímos de lá com o diagnóstico de ansiedade e depressão. A partir dali, ele começou a tomar antidepressivos e ansiolíticos. Essa foi uma verdadeira bomba. Tudo que já era confuso começou a ficar catastrófico. A tristeza ficou muito mais intensa, a intensidade com que ele falava as coisas era muito estranha para mim, eu não conseguia compreender. E as nossas brigas, que normalmente não eram agressivas, ficaram cada vez mais inflamadas. Até que eu pedi que ele parasse com a medicação, que aquilo não estava fazendo efeito. E tentamos buscar terapias e uma vida saudável, o que tapou o buraco por um bom tempo, porque a bipolaridade ela vem em ondas, então nem sempre a pessoa está com sintomas. No meio do caminho, muitas pedras apareceram, abuso de drogas lícitas,
ilícitas, depressões extremamente profundas e procuramos mais de 16 psiquiatras para nos ajudar com os sintomas. Totalmente sem sucesso. O nome bipolaridade nunca aparecia nas consultas. E todas as medicações faziam bem por um tempo e depois faziam muito mal. Pareciam uma verdadeira bomba relógio. E eu sempre pedia que ele desistisse daquele tratamento. O tempo passou, nós nos casamos, tivemos filhos e a vida começou a ficar muito intensa e com poucas horas de sono. O sono é um grande regulador de humor. Então, na bipolaridade, ele é essencial. E as poucas horas de sono tornaram a nossa vida insustentável. Uma grande crise nos atravessou. Buscamos, mais uma vez, ajuda psiquiátrica. E finalmente o diagnóstico tinha mudado de depressão para transtorno obsessivo compulsivo. Tudo começou a ser investigado a partir do descontrole financeiro dele. Fiquei muito feliz naquela época. Entendi que finalmente iria desfrutar de uma tranquilidade financeira, de que tudo iria mudar. Mais uma vez, eu me enganei. Ali foi construída a maior tragédia das nossas vidas. Ele começou a fazer o tratamento para toque, com antidepressivos extremamente fortes. Poucas semanas depois, meu marido, pai dos meus filhos, estava numa UTI entre a vida e a morte. Sabemos que a bipolaridade é a doença que mais causa suicídios no mundo. A partir daí, começamos uma luta pelo diagnóstico, pois a bipolaridade ainda não estava em cena. Não havia muito o que fazer. Buscamos uma clínica psiquiátrica para mantê-lo vivo. Não sabíamos como lidar com aqueles sintomas. Nessa primeira internação, não tivemos sucesso algum, foi terrível. Escolher uma clínica psiquiátrica é algo extremamente desafiador. Mas enquanto ele estava internado, eu conheci uma enfermeira psiquiátrica, dona de uma clínica, que me ensinou absurdamente tudo sobre o comportamento de um homem bipolar. A partir dali, eu comecei a enxergar a luz. Levei ele para essa clínica e ela me garantiu que faria de tudo para encontrar o diagnóstico e tratar o meu marido. Muitas vezes, ela obrigava que seus funcionários, médicos e psicólogos tivessem reuniões comigo fora de horário, o que eles não gostavam nem um pouco. Tudo isso para investigar o que estava acontecendo. Eles me deixavam horas esperando, mesmo tendo uma bebezinha de 7 meses me esperando em casa e um outro um pouquinho maior, com 3 anos. Mas todo esse sacrifício valeu a pena. Ela cumpriu a sua promessa e me entregou um nome. Eu conheci o meu inimigo. Se chamava bipolaridade. E ali começava o início da nossa jornada. Não foi nada fácil. Fomos em muitos médicos, alguns extremamente famosos, mas nada levou meu marido para o equilíbrio. O seu desprezo pelo nosso relacionamento era tão profundo que eu não sabia mais quem era aquele homem. Mas eu sabia que se ele não estava lutando pela nossa família, havia algo de estranho. Ele não estava bem. Procurei médicos famosos e que me ajudaram muito pouco. As informações eram restritas e ele ainda estava em crise. Eles acreditavam piamente em tudo que ele falava. Em dado momento, até antidepressivos foram prescritos e mais uma vez enfrentamos um humor misto. Dali me dediquei totalmente aos estudos da bipolaridade. Eu precisava encontrar uma fórmula de ter o meu marido de volta. Os meus filhos precisavam de um pai e eu precisava do meu marido. Eu não posso dizer que passei grande parte do meu casamento infeliz, mas eu passei muito tempo pisando em ovos, abalando a minha saúde mental e muitas vezes até o meu senso de justiça. O nome era o norte. Passamos mais de um ano em busca de médicos famosos, terapias especializadas, remédios diferentes, e eu continuava ali, viúva de marido vivo. No final desse ano, tivemos mais uma internação, porque simplesmente nada parecia melhorar. Durante essa internação, compreendi que ele convenceu o médico mais uma vez a dar antidepressivos.
Infelizmente, essa internação chegou ao fim prematuramente por uma doença na família. Ele precisou voltar para casa. E o desmame desse antidepressivo não foi feito corretamente. Ele voltou para casa um verdadeiro monstro. Quando não estava paquerando outras mulheres, estava brigando comigo e me tratando mal. Eu não sabia mais o que fazer, estava completamente perdida. Até que ele teve um lampejo de consciência, um momento de equilíbrio. Conversamos profundamente e ele disse: eu faço qualquer coisa para consertar tudo isso, eu faço qualquer coisa para ficar bem. Separamos o que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim nesses 22 anos. Entendemos como atingimos momentos de estabilidade e de felicidade e como chegávamos em momentos de completa tortura, de brigas diárias, de gritarias, de ameaças. Ele se tornava uma pessoa completamente irreconhecível. E depois de toda essa organização, começamos a aplicar. Em poucos meses, estávamos vivendo dias tranquilos e de estabilidade. Começamos a entender qual era o médico que servia para a nossa família, que não nos desestabilizaria financeiramente, mas que nos desse a atenção necessária para chegar na nossa estabilidade. E depois que começamos a colher os frutos dessa conversa, criamos a nossa regra do zero, que funcionou muito bem para o controle da irritabilidade. Tudo isso trouxe uma enorme mudança na nossa forma de viver, na nossa forma de encarar o casamento. E eu me senti na obrigação de compartilhar isso com outras mulheres. Em 2022, criei o perfil Amor e Transtorno no Instagram. Precisava compartilhar tudo isso que tinha dado certo na minha casa. E os pedidos de mentoria começaram a chegar. De lá para cá, são mais de 1000 famílias que conseguiram manejar a bipolaridade dentro dos seus lares com muito mais leveza. Para você que ficou comigo até aqui, vou te dar uma dica para melhorar o seu relacionamento hoje. Se você sofre com as idas e vindas do relacionamento com o bipolar, se toda vez que a coisa aperta ele diz que vai embora, que quer a separação, quando vocês estiverem de bem, quando tudo estiver em paz, peça para que ele faça um vídeo para ele mesmo, contando o quanto aquele relacionamento é importante para ele e o quanto ele deseja manter o relacionamento com você. Durante uma crise, é muito mais fácil que o bipolar acredite em si mesmo do que em qualquer outra pessoa. Se você sofre de ansiedade sem saber o que será do seu dia de amanhã, faça um plano de crise junto com a pessoa que você ama. Saber como proceder nos momentos difíceis é libertador. E com a concordância da pessoa bipolar que você ama, você terá autoconfiança suficiente para seguir em frente e ignorar as opiniões alheias que tanto atrapalham a chegar na estabilidade. A coisa mais importante que eu gostaria que você saísse desse vídeo sabendo é a identificar o humor misto. Ele parece ótimo quando na verdade está em perigo. O que parece uma simples briga de casal, que é toda culpa sua, na verdade é a junção de sintomas eufóricos com sintomas depressivos. E é aí que mora o perigo. Todo pensamento ruim, todo pensamento depressivo se transforma em pensamento catastrófico e aliada à impulsividade da mania, tudo pode acontecer. Vou te ajudar a entender melhor. É aquela fase que seu marido não tem forças para o trabalho, passa quase o dia todo deitado no sofá, mas a paixão pelo futebol está intacta e a vontade de namorar, muitas vezes, também. É aquele momento que você começa a duvidar se é doença ou se o problema é com você, se toda aquela irritabilidade não é mesmo culpa sua, mas eu te garanto que não é. No humor misto é quando as maiores tragédias acontecem. E não vamos esquecer, a bipolaridade é uma das doenças que causa mais suicídio no mundo todo. Essa dica vai ajudar a salvar não só o seu relacionamento, mas também a vida de quem você ama. Agora eu vou te explicar como funciona o método Amor e Transtorno. O método é composto de 7 etapas. Primeiro, vai dar desconfiança ao diagnóstico. Depois, eu vou te ensinar a encontrar um médico
ideal para te ajudar. Em seguida, é importante que você fortaleça a sua autoconfiança para dar conta de cada etapa do método. Em seguida, vou te apresentar a regra do zero. São as substâncias que você precisa zerar da sua vida para conseguir ter a estabilidade na bipolaridade. Resolvidas as questões básicas da bipolaridade, vamos cuidar do seu relacionamento. Vamos buscar a estabilidade sexual que você precisa para ter uma vida plena, livre de tantas ansiedades. O primeiro objetivo aqui é se livrar dos vícios que atrapalham a união conjugal do casal. Você vai aprender como ter uma vida sexual saudável e não esfriar na cama toda vez que o seu parceiro oscila de humor. A última fase do nosso método se chama SOS do seu bolso. Nunca mais você vai ficar no vermelho só porque o seu parceiro mudou de humor. Eu vou te ensinar uma organização financeira básica, entendendo que existe um transtorno dentro da sua casa. Vou te ensinar todos os cuidados básicos que você precisa tomar durante as fases de euforia para não quebrarem mais uma vez. Também vou te ensinar quais investimentos são possíveis na bipolaridade, os riscos de investimentos de renda variável para quem oscila o humor, pois muitas famílias já perderam tudo que tinham porque o bipolar, durante uma crise de mania, decidiu se aprofundar em técnicas de day trade. Então você que é a esposa, você que é uma parceira, precisa entender muito bem o que são esses investimentos para não permitir que ele coloque vocês dois em uma cilada. Muitas vezes, quando decidimos segurar as rédeas da família, ficamos perdidas no meio de todas aquelas sopas de letrinha. CDI, Selic, IPCA, CDB, o que será que é isso? Agora você vai saber de um jeito simples e descomplicado, para que você não se coloque em situações de risco e nem fique sem as reservas financeiras necessárias para enfrentar uma crise, pois a bipolaridade é uma doença bastante cara e eu preciso que você esteja preparada. Eu sei que muitas vezes o seu parceiro pode ser um entrave na hora de segurar as rédeas financeiras da sua família, mas não se preocupe, eu vou te ensinar todas as técnicas jurídicas que eu usei para assumir o controle sem dores de cabeça. Você ainda terá acesso a uma aula ao vivo sobre pornografia no casamento. Atualmente, esse é um dos maiores problemas que casais enfrentam na vida sexual. É muito comum que os bipolares se viciem em pornografia e masturbação nas fases de mania e carreguem esse vício por toda a vida, interferindo diretamente na vida sexual do casal. O que geralmente as pessoas que têm um relacionamento com bipolar e não conhecem o meu método fazem? Procuram médicos extremamente caros, se organizam financeiramente para fazer o tratamento com ele e depois não dão conta de pagar o número de consultas necessárias para encontrar o medicamento ideal. Esse é um grande erro que acaba levando a família para o buraco financeiro. Aqueles gastos são uma bola de neve, porque a consulta é cara, a terapia é cara, a medicação é cara e aquela pessoa muitas vezes não consegue voltar a trabalhar em tempo hábil, ficando tudo nas costas da parceira. Procure médicos que tenham humanidade e proximidade, que te atendam prontamente nas necessidades, que consigam te explicar muito bem os sintomas, mas que não necessariamente sejam famosos. Agora que você já sabe o que é humor misto, você já sabe muito bem o que esperar de uma explicação de um médico competente. Outro grande tropeço é você se culpar por não ter a família que você merece. Ninguém nasce sabendo sobre isso. Não nos ensinam nas escolas sobre transtornos mentais. Você escolheu alguém que fazia o seu coração bater mais forte. E isso é bonito. Não sinta culpa por isso. Culpa nunca levou ninguém ao sucesso. Use toda a sua dor como combustível para organizar a sua família e aí sim ter a vida que vocês merecem. Por último, outro grande erro é recorrer
a família do seu parceiro. A bipolaridade é uma doença genética. Algumas sogras são pessoas maravilhosas, mas isso é bastante raro. Normalmente o que acontece é te culparem pelos sintomas do seu marido, não acreditarem que ele realmente está doente, dizerem que aqueles sintomas de euforia, ficar um pouco mais paquerador, autoestima inflada, gastos excessivos, são características daquela pessoa que você deveria aceitar. Até mesmo a irritabilidade muitas vezes é tratada como um sintoma normal pela família. Não faça isso. Não peça ajuda para quem não pode te ajudar. Se preserve. É muito mais fácil resolver uma crise sozinha, muito mais fácil do que você imagina. Somente quem calçou os seus sapatos pode te guiar para a estabilidade que você tanto sonhou. O método Amor e Transtorno vai te entregar as ferramentas que você precisa para nunca mais pisar em ovos e segurar as rédeas do seu relacionamento rumo à estabilidade no seu lar. Agora que você já entendeu como o método funciona, eu vou te explicar o que é a comunidade. São 4 módulos de aulas em vídeo com material de apoio em PDF. E uma vez por mês estaremos juntas ao vivo dentro da nossa comunidade, onde você conta a sua história, abre o seu coração, desabafa com mulheres que viveram a mesma coisa que você e você ensina o que deu certo na sua casa e aprende o que você ainda não sabe. O acesso a tudo isso por 12 meses custa apenas R$ 497. E se por alguma razão você não ficar satisfeita, você pode pedir o seu dinheiro de volta dentro de 7 dias. Quando eu precisei desse conteúdo, não existia em lugar nenhum. Para sua sorte, você pode ter acesso a toda essa jornada de um lar estável. Basta clicar no botão abaixo que eu vou segurar a sua mão e te guiar até dias melhores.